E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Romanos 12, que diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, diga comigo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ofereçam-se. Não, pode deixar. Segunda Reis, capítulo 18. Eu tenho muita leitura para fazer e eu peço, vou tentar ler todas as leituras. Eu peço a você que esteja muito atento, porque cada mensagem, a gente pode até tentar ignorar algumas coisas, mas como nós já aprendemos, para aquilo que a palavra é enviada, ela vai prosperar. Se ela é enviada com um propósito, ela é enviada com um propósito e ela vai se cumprir, quer a gente queira ou não, quer a gente aceite ou não. Então, ela vai se cumprir. Então, é inteligente de nossa parte, que nós realmente, venhamos a absorver a palavra. Inclusive, eu quero fazer uma ressalva, uma observação, que quem porventura perdeu a mensagem de quarta-feira, entra no YouTube e vai ouvir, meditar na mensagem de quarta-feira. Porque não basta simplesmente a gente vir à igreja. Está longe de ser cristão, está longe de ser isso. Muito longe. O mais importante é que temos uma aliança, e como essa aliança pode ser quebrada? De inúmeras formas. A aliança com o Senhor pode ser quebrada de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. E justamente na nossa maneira de conduzir a nossa vida, nos detalhes. Então, estou falando de quarta-feira, porque na quarta-feira nós estamos falando de criação de filhos, nós estamos falando de casamentos, nós estamos falando de tudo tem uma forma correta, de ser servo, de estar casado legalmente, amaziado, só casado no cartório, tudo tem o seu peso, a sua influência. A gente não pode fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira. Tudo tem um jeito certo, uma maneira certa aos olhos de Deus. Então, é importante que você entre, é importante que você medite, porque a palavra está aí, né? Ninguém pode alegar desconhecimento, né? Ninguém pode alegar ignorância. É a mesma coisa que você pegar a lei de trânsito e você estaciona o seu carro no lugar errado e diz, eu não sabia. Não importa se você sabia ou não sabia, você vai ser corrigido, você vai ser penalizado. Não adianta você pegar e entrar na contramão, né? Entrar ali na contramão e dizer, eu não sabia que era contramão, eu não vi. Não importa também que você não viu que era contramão, você vai ser penalizado. Contramão é contramão. Então, as leis do Senhor estão à nossa disposição, né, para que a gente possa estar meditando, se inteirando. Por que eu digo da palavra de quarta-feira? Porque, de alguma forma, a mensagem de hoje ela está muito ligada à mensagem de quarta-feira, e é de extrema importância, né? O que realmente faz com que um homem seja bem-sucedido na vida em todas as áreas, não é a faculdade que ele tem, não é a sua cultura, não é o seu conhecimento,
o ponto de partida, tudo isso é importante, mas é o quanto a graça, o favor, a unção, a bênção de Deus está sobre a vida desse homem, né? Se a bênção, a graça e o favor do Senhor estiver sobre a vida desse homem, tudo na vida dele vai caminhar bem. E por que falamos também da mensagem de quarta-feira? Porque muitos de nós sofremos, e sofremos muito, por ignorância de nossos pais. Agora, nós não podemos cometer o mesmo erro. Muitos sofremos. Hoje, muitos de vocês têm uma dificuldade gigantesca. Tudo o que é de Deus é estranho para vocês. Tudo que vem da palavra soa, às vezes, chega com um peso muito grande. E por que isso chega com um peso muito grande? Infelizmente, a responsabilidade, infelizmente, a ignorância de nossos pais. Infelizmente, os nossos pais, os nossos avós, por não conhecer a palavra, a verdade, não nos ensinaram desde pequeno a palavra, a verdade. Então, tudo que vem depois é mais complicado. Tudo que vem, você não cresceu com aquilo, você já está adaptado a um estilo de vida contrário, você já está acostumado com coisas que não deveria ter se acostumado. Então, isso tem um peso muito grande. Agora, nós não podemos cometer o mesmo erro agora. Nós não podemos cometer esse erro. Porque eu diria a você assim, sabe por que você chegou à igreja sofrendo? Sabe por que hoje a palavra é tão difícil para você? Porque, infelizmente, muitos não foram ensinados. Muitos, devido à ignorância, devido à falta de conhecimento de nossos pais, nós nos tornamos ignorantes também acerca das coisas espirituais. E aí tudo que nós ouvimos, o mundo está mais dentro de nós do que a palavra, do que os ensinamentos de Cristo. Então, o mundo se torna familiar e a palavra se torna estranha, quando deveria ser ao inverso, né? As coisas de Deus é muito estranho, né? Como para muitos, quando ouve a palavra, diz, nossa, não concordo com isso. Sempre fazendo essa observação e lembrando que não está em votação, se a gente concorda ou não concorda. Está estabelecido, pronto e acabou. Então, mas geralmente é muito estranho, né? Entra de uma forma, nossa, eu não tinha ouvido, nossa, mas... Por quê? Porque é a mesma coisa de você pegar uma pessoa, uma criança que faz atividade física desde pequeno, né? Ele tem toda a flexibilidade, cresceu com aquela flexibilidade, cresceu com aquela facilidade em fazer as coisas, e de repente, depois de uma idade avançada, ele quer fazer a mesma coisa que alguém cresceu fazendo. Então, vai ter mais dificuldade, né? É diferente de alguém que vem adaptado, aquilo vem dentro da pessoa. Então, ouça a mensagem, porque nós não podemos perder tempo. Tenho falado o seguinte, quanto você tem de sede de uma vida, o quanto você tem. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, o seu apetite o impulsiona. O quanto você tem de fome, o quanto você tem de fome dentro de você, de uma vida gloriosa, de uma vida extraordinária, de uma vida abençoada, de uma vida fora do comum. O seu apetite vai impulsioná-lo. Se você não tiver apetite, o seu apetite não faz nada com você. Então, você não vai ser impulsionado a algo maior. Você não vai ser impulsionado a fazer coisas que é necessário fazer para que você tenha uma vida extraordinária, uma vida fora do comum. Então, quando a Bíblia diz, o apetite do trabalhador o obriga, não é se ele tem vontade ou não tem vontade. A sua fome, o seu apetite o impulsiona. Ele é motivado, ele é pressionado pela sua fome, pelo seu apetite. Então, ele vai e arrebenta. Amém? Então, vamos lá. É muita leitura que eu tenho que fazer, vou tentar ser objetivo nessas leituras, ser rápidos, mas eu tenho que fazê-las. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abiá, filha de Zacarias. Ele fez, diga comigo, o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele removeu os altares
quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, ou seja, a idolatria. Ele chegou derrubando, eliminando a idolatria, restaurando a fé, o culto, restaurando a comunhão, restaurando o espírito da nação. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, algo que foi feito para a bênção e depois se tornou uma idolatria. Diga comigo, algo que foi feito para a bênção, algo que veio para a bênção e posteriormente transformado em idolatria. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Porque nós podemos por um tempo fazer tudo o que Deus aprova. Nós podemos fazer coisas importantíssimas, da qual aquilo traz tantos bons resultados à nossa vida. De repente podemos nos perder. Podemos, se não vigiar, você pode, automaticamente você começa a fazer o que Deus reprova, porque as atitudes são mudadas, a mente é mudada, e isso geralmente em tempos de bênçãos, em tempos de vitórias. Pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e era chamada Neustã, ou seja, a deusa Neustã. Ezequias, diga comigo, confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Pode passar. Ele se apegou ao Senhor e não, diga comigo, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. E era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Pode passar. O rei Ezequias, eu quero que você preste atenção nisso, porque em tudo isso que nós estamos lendo tem uma história importante, e sempre que nós trazemos, nós sempre fazemos uma reflexão importante. Lembre-se que a história se repete. Infelizmente, a história se repete. Infelizmente, o que acontece na Bíblia, acontece hoje. E aí, cabe a cada um de nós só decidir que personagem nós seremos. Quem nós seremos atualmente. Porque a Bíblia e o espírito da Bíblia, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia, ela vai se cumprir como tem se cumprido à risca. Então, qual é a maneira que temos de poder minimizar os nossos erros? Através do conhecimento da palavra, minimizando os nossos erros, acertando o alvo. Pecado chama errar o alvo. Então nós precisamos acertar o alvo, porque cada vez que erramos o alvo, estamos mais distantes do nosso objetivo, e consequentemente, não só nesta vida, mas falando do principal, que é a nossa salvação, a nossa eternidade. Se eu começasse essa mensagem, o nome dela seria Aumente a Sua Oferta. Por que aumente a sua oferta? Porque a primeira leitura que nós fizemos, ofereça-se como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que tipo de oferta? Tem oferta que Deus aceita, tem oferta que Deus não aceita. E tudo está no valor dessa oferta. Quando eu digo no valor, nós estamos falando como nós nos oferecemos. Que tipo de oferta somos? Nós somos aquela oferta que não nos custa nada, que vive uma fé que não nos custa nada, uma fé sem sacrifício algum, ou nós somos aquela oferta sacrificial? É muito fácil oferecer a Deus algo que não nos custa nada. É fácil demais, não tem dificuldade alguma. Eu faço o que dá.
do jeito que der, e se der. Se não der, tudo bem. Pode ser tudo bem para mim, para Deus não. Então, quando nós falamos aumente o valor da sua oferta, nós vamos ver isso aqui. Vamos lá. Ezequias tinha 25, 2 Crônicas 29:1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém, o nome de sua mãe. Sabe por que está repetindo? Porque o mesmo texto está em 3 referências distintas, em 3 livros distintos na Bíblia. E se está em 3, é porque isso tem uma importância grande. Se é repetido por 3 vezes, é porque tem um significado extremamente importante. Amém? Agora nós estamos vendo Crônicas. E começou a reinar e reinou 29 anos. O nome só pode passar? E fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor. Alguns têm algumas observações que não tem no outro, e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, e reuniu-os na praça que fica no lado leste, e disse: escutem-me, levitas, diga comigo a palavra, repita comigo em voz alta: consagrem-se agora. Consagrem o templo do Senhor, consagrem-se agora. O que é consagrar-se? Separem-se, santifiquem-se. Separem-se, santifiquem-se. O porquê estava sendo dito isso? Porque quando ele entrou para reinar, estava uma verdadeira bagunça. O povo de Deus se tornou um povo idólatra. Pode prestar atenção que ele chegou derrubando a idolatria. O povo não adorava mais. E aí, preste atenção, porque nós precisamos estar atentos, porque às vezes nós falamos assim: não, eu não sou idólatra mais. O que te faz pensar assim? O que te faz pensar que, de repente, só porque eu não tenho, talvez, uma imagem na minha casa, um poste sagrado na minha casa, eu não sou idólatra? Quantas pessoas que têm idolatrado aquilo que Deus lhe deu como bênção? Quando nós priorizamos, colocamos em primeiro lugar algo que não é Deus, é uma idolatria. Tudo que você coloca no lugar de Deus é uma idolatria. Tudo que você prioriza em primeiro lugar é uma idolatria. Quando eu comecei, eu disse assim: é extremamente importante que nós sejamos um povo inteligente. Pregamos sobre isso, se não me engano, domingo passado, da sabedoria e inteligência de Daniel e os jovens que com ele estavam, fora do comum. Mas acima daquela sabedoria e inteligência, lembrando que aquela sabedoria e inteligência foi dada por Deus, havia o Espírito de Deus. E como é que algo é dado por Deus? Como é que nós recebemos o Espírito de Deus, a sabedoria que vem de Deus? Numa vida separada, numa vida consagrada, numa vida de comunhão profunda com Deus, não ignorando a sua palavra, os seus ensinamentos, sim, querendo saber cada vez mais, porque eu preciso saber o que Deus aprova e eu preciso saber o que Deus reprova, porque eu posso fazer o que Deus reprova achando que eu estou fazendo o que Deus aprova, e posso fazer aquilo que Deus reprova. Então eu preciso saber, eu preciso conhecer, e porque isso vai interferir completamente nos resultados da minha vida. Se eu não vivo, eu não ensino. Palavra de quarta-feira. Como é que você ensina um filho coisas que você não sabe?
se eu não vivo uma comunhão profunda com Deus, se os meus filhos não me veem uma vida, uma fé de sacrifício, uma fé sacrificial, uma fé de obediência, uma fé comprometida, uma fé de... eles me veem orando, buscando, eles me veem meditando, eles me veem dizendo, não, isso eu não faço porque Deus não aprova, aí eu não vou porque Deus não aprova, como é que eu vou ensinar se eu não vivo? Primeiro eu tenho que viver, depois, se não cai naquela situação que é o que a gente mais escuta. Fala, prega o que não vive. Fala muito e não vive nada. E a melhor forma de se ensinar é dando o exemplo. Não é verdade? Então, por isso nós precisamos saber, aprender. Olha o que ele disse aos sacerdotes, lembrando que cada um de nós somos sacerdotes. Escutem-me, levitas, diga comigo, consagrem-se agora. E consagrem o templo do Senhor. Começando por nós. A Bíblia diz o seguinte, que você é templo do Senhor, que o Espírito habita em você. E se eu der sequência, é estremecedor. Aquele que destruir o meu templo, eu destruirei. Por isso que nós precisamos saber o que nós estamos fazendo com o templo do Senhor. Esse corpo é meu, faço o que eu quiser. Está enganado. Completamente enganado. Aquele que destruir o meu templo, eu destruirei. Porque se nós somos morada de Deus hoje, do Espírito de Deus, então nós devemos viver de maneira que Deus possa habitar em nós. Que o Espírito de Deus habite em nós. E Ele não vai habitar em qualquer lugar. Ele não vai habitar num lugar contaminado, imundo. O Deus, consagre o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Diga comigo, retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentar holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto diga comigo, de espanto, horror e zombaria. Eu falei muito sobre isso nas últimas semanas, que isso só aconteceu com o povo de Deus em tempos de desobediência. Somente em tempos de desobediência. Em tempos de desobediência se tornaram objeto de zombaria, de horror, de espanto, de vergonha. Um povo poderosíssimo que se tornou um povo fraco. Um povo que na bênção do Senhor se tornaram imbatíveis, na desobediência, isso aqui, objeto de espanto, de horror, de zombaria. Conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora, fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. 2 Crônicas 29:11, meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem. Diga comigo, o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso, ou seja, para a consagração. Então Ezequias ordenou que sacrificassem os holocaustos sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou
também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvavam com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos, mais do que foi pedido. Esses holocaustos que a assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Houve holocausto em grande quantidade, oferecidos com gordura de ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim, diga comigo, foi restabelecido o culto no templo do Senhor, porque o povo não fazia mais isso, o povo não ofertava mais o Senhor, o povo não dizimava mais o Senhor, o povo não adorava mais o Senhor, o povo não tinha mais comprometimento, por isso se tornou motivo de horror, de espanto e de vergonha, de zombaria para todos. Isso se repete, é a mesma coisa hoje. O povo, as práticas das nações eram as suas práticas, não era mais um povo separado. Ezequias chegou restaurando tudo isso, Ezequias chegou restabelecendo tudo isso, restaurando o culto, a comunhão, intercedendo pelo povo, ensinando o povo a se voltar para o Senhor e voltar a andar em glória, voltar a andar em uma vida abençoada. Se você trouxer para hoje, é a mesma coisa. Muitas pessoas perguntam assim: o que tem acontecido comigo? Por que que eu sou uma pessoa vazia? Por que que eu sou uma pessoa que eu tenho passado tanta vergonha, tanta humilhação? Por quê? Como eu disse, né? Primeiro ponto, nós precisamos entender que nós somos como uma oferta viva ao Senhor, uma oferta de sacrifício. Quer aumentar o valor da sua vida? Aumente o sacrifício. Porque hoje, geralmente, as pessoas querem servir ao Senhor sem sacrifício algum, somente naquilo que não mexa com a sua zona de conforto, sem esforço, sem sacrifício, sem renúncia. Se mexer um pouquinho com a renúncia, se mexer um pouquinho com um esforço a mais, não, isso eu não estou disposto a fazer. Mas, querido, é a nossa fome que vai nos impulsionar ou não. Que tipo de vida eu quero? O que eu quero para a minha vida? Né? O que eu quero? Que eu quero viver uma vida extraordinária, eu quero viver uma vida fora do comum, eu quero que esse Deus, esse ser tão grande, tão sábio, onipotente, onipresente, onisciente, eu quero dessa glória, eu quero dessa sabedoria, dessa inteligência, eu quero dessa graça, eu quero desse poder sobre a minha vida, para viver uma vida não comum, mas uma vida fora do comum ou não. A minha fome vai determinar o quanto de fome há em mim. Se não há fome, essa fome não me impulsiona. Aí eu vivo um dia após o outro. Infelizmente, hoje, a comunhão, o sacrifício, aliás, a forma de se servir a Deus, tem sido sem sacrifício.
é a lei do mínimo ou do menor esforço. Nós queremos muito, mas damos muito pouco a Deus. E se eu perguntar a você o seguinte, qual o tempo que você, como mensagem de quarta-feira, não é sentar na sua casa para assistir televisão com seus filhos. Quando você senta com seus filhos para orar, para ler, meditar, ainda que seja um versículo da Bíblia. Quando nós sentamos, é importante sentar para fazer coisas como esta, momentos de lazer? Sim. Mas mais importante do que esse momento de lazer, é o momento espiritual. Ensinando, nós colocando em prática e ensinando. Porque a vida deles, o futuro deles, também depende do que nós estamos passando. A vida dos nossos filhos, o futuro deles depende daquilo que nós estamos ensinando. E se não estamos ensinando, também vão crescer ignorantes espirituais. E se eles não aprenderem uma vida altamente comprometida, separada, que nós somos uma oferta, e eu que vou estabelecer o valor dessa oferta, sou eu que vou estabelecer o valor dessa oferta, o quanto vai valer a minha vida para Deus? Eu sou oferta viva. O quanto vale a minha vida para Deus? Em termos de alma, vale muito, porque o preço que Ele pagou por mim ou por qualquer outro ser humano é o mesmo que pagou por você. Mas o quanto eu vou fazer, o quanto eu darei de valor, porque existem os servos necessários e os servos inúteis. Existe o vaso de honra e o vaso de desonra, biblicamente. Então, quanto vai valer a minha oferta? Quanto sacrifício há envolvido na minha oferta? Porque se eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para adorar, eu não tenho tempo para estar na igreja, eu não tenho tempo para ouvir, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo, eu estou fugindo do propósito. E é o que aconteceu com o povo. E para restaurar, para mudar aquela situação que nós lemos ali, para que eles deixassem de ser motivo de zombaria, de horror para as nações, era necessário isto, que fosse reestabelecido o culto, que fosse reestabelecido, que fosse um povo separado, um povo consagrado, que voltassem a fazer coisas que já não faziam mais, que voltassem a adorar, louvar, dizimar, ofertar, sacrificar. A sua vida era uma vida, o sacrifício vivo. Pode passar. Ezequias e todo o povo regozijaram-se com o que Deus havia feito por seu povo. Diga comigo, tudo em tão pouco tempo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Todo em tão pouco tempo que eles se voltaram, em tão pouco tempo as coisas estavam sendo mudadas. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: do que se queixa o homem? Do que tem se queixado o homem? Do que se queixa? Queixa das suas próprias atitudes. Porque o problema não está em Deus. O problema está em nós. Você vê que nós priorizamos a coisa, nós não aprendemos a remir o tempo. Nós temos tempo para televisão, nós temos. Eu estava dizendo, né? Se você pegar a palavra da semana passada, de domingo passado, quando nós falamos de Daniel, quando ele decidiu não se contaminar, ele decidiu se separar. E aí você vê que ele foi levado para a Babilônia como prisioneiro. Então,
ali na Babilônia, ele decidiu no seu coração não se contaminar. E quando ele decidiu não se contaminar, era se separar, estar em comunhão com Deus, mas havia todo um treinamento, todo um trabalho que seria feito com aqueles jovens, estudos, né, seria investido altamente naqueles jovens em conhecimento, em instruções, para que eles se tornassem servos do rei da Babilônia, servos na Babilônia de altíssimo nível. Então, aqueles 3 anos e meio que Daniel passou separado, orando e estudando, orando, buscando, estreitando a sua comunhão, rendeu a ele uma sabedoria, diga comigo, extraordinária, uma inteligência fora do comum e dom de revelações, que só Deus pode dar. E o texto diz, ora, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria extraordinária. Então, aquela separação, enquanto os demais jovens, enquanto os demais candidatos estavam se deliciando com os manjares do rei, estavam se divertindo, estavam comendo, estavam bebendo, eles estavam orando, estavam estudando, estavam focados. Passaram-se 3 anos e meio, quando chegou o momento, 10 vezes mais sábio do que todos. E aí eu disse, o que hoje contamina uma pessoa? Existe uma série de coisas que contaminam a vida de uma pessoa. A pessoa poderia estar altamente focada espiritualmente, mas aí ela acaba se contaminando com distrações, ela acaba se contaminando, como eu disse, pode ser comidas, bebidas, baladas, festas, Netflix, internet, entretenimento, quando ela deveria estar focada para que Deus derrame sobre a vida dela algo extraordinário, mas ela está distraída com uma série de coisas, ela tem se contaminado com coisas que vai tirar do foco. Vai impedir que ela receba esse algo extraordinário, fora do comum, porque muitas são as distrações. É nítido quando você estuda lá que houve uma separação. Aquilo não veio de graça, aquela sabedoria, aquela inteligência extraordinária fora do comum, aquela comunhão, o Espírito de Deus na vida deles. Não, houve foco, houve separação. E automaticamente, quando chegou no momento realmente da seleção, 10 vezes mais. 10 vezes mais, passou à frente de todos que ali estavam. Foco, separação, né? E responsabilidade. Pode passar? 30:12, 2 Crônicas 30:12. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade. Diga comigo, dando-lhes unidade de pensamento. Quer dizer, unânimes em um só pensamento, uma só mentalidade, unidade, né, de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém, no 2º mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que haviam em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, diga comigo, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Você sabe que, às vezes, nós precisamos estar atentos, né? Isso serve para cada um de nós, serve para você, serve para os obreiros, serve para mim, serve para cada um de nós. Quantas vezes é tanto esforço, tanto empenho para alcançar algo, uma unção, uma comunhão. Quanta emoção quando se recebe aquela bênção, aquela unção, aquela comunhão. Quanta?
e após receber, relaxa. Relaxa. Às vezes, quando vê um testemunho, os obreiros, quando vê a unção sobre um e não chegou a minha, eu sinto, dói, eu choro. E aí, Deus me dá. Deus me dá para que eu sirva melhor. Para que eu dê mais de mim. Porque quanto mais Deus me dá, é para que eu ainda dê mais. Não é para que eu relaxe. Diga comigo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você quer muito, e se Deus te deu muito, saiba que Ele vai cobrar de você e está cobrando. De muitos Ele já está cobrando. Ele já está cobrando. Para alguns não precisa nem marcar a clínica comigo. Já está respondido. De muitos, Ele já está cobrando muito que Ele te deu. Porque, após te dar muito, houve um relaxo. Houve uma falta de comprometimento. Se envolvendo com coisas erradas, distraindo, não priorizou mais. Não tratou o Senhor como as primícias. Com a total prioridade. E aí, sai do propósito. Sai do objetivo. Quanto mais Deus nos dá, é para que mais nós o sirvamos. Não para que nos afastemos dele. É para que mais nos acheguemos a ele. E servos, não é servo de boca, é servo com a vida. Eu sempre falo a respeito, quando muitas pessoas acham tão difícil, quando fala-se de dízimos e ofertas, quando uma pessoa se entrega de verdade, ela se entregou. Ela não tem, isso eu me entreguei, mas isso eu não me entreguei. Ela se entregou ao Senhor. Então, a vida dela e tudo que pertence a ela é para servir ao Senhor. A vida dela e tudo. Então, não há essa questão, essa dificuldade de ser um dizimista, de ser um ofertante. Não, a vida dela. Eu sirvo ao Senhor com a minha vida. Eu sirvo ao Senhor com a minha vida. Eu sirvo, é um estilo de vida. É como eu disse, por que é tão importante isso entrar dentro de você? Porque eu vou chegar a um ponto aqui que você vai ficar chocado. E o pior que você vai olhar aqui e vai dizer assim, nossa, que absurdo. Só que eu vou te provar que tem gente vivendo isso hoje. Tem gente fazendo exatamente e diz assim, não estou. Claro que está. Claro que está. E muitas vezes nós precisamos entender o seguinte, que a gente acredita que o pecado está em simplesmente nos atos que nós cometemos. Não, existe o pecado da omissão. Eu tinha que fazer e não fiz, também peco. Eu deveria fazer e não fiz, também está em pecado. Não é só quem vai lá e cai no pecado e se lambuza no pecado, não, mas quando eu tenho que fazer coisas que Deus me mandou fazer e eu não faço, eu também cometo pecado. Pecado da comissão e pecado da omissão. Passa, por favor. E assumiram seus postos conforme prescrito na lei de Moisés. Homem de Deus, os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. O Senhor ouviu a oração de Ezequias. Diga comigo, e não castigou o povo. E Ezequias, intercessor. Ezequias, intercessor, intercedendo pelo povo. Pode passar. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria as festas dos pães sem fermento durante 7 dias. Diga comigo, diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor,
diariamente, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram com alegria. Quer dizer, aquela comunhão, a presença de Deus novamente. Você vê que a alegria foi tão grande, a disposição tão grande, que eles queriam prolongar a festa de consagração, de adoração ao Senhor, festa espiritual. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram. Quer dizer, você vê que eles estavam ofertando ao Senhor, sacrificando ao Senhor, sacerdotes se consagrando, e toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas, com todos os que haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém. Diga comigo, houve grande alegria em Jerusalém. Porque todas as vezes que você está em plena comunhão com Deus, que você está em plena comunhão com o Espírito de Deus, todas as vezes que a presença de Deus está, é assim que acontece. Plena alegria, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu, e a oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Olha que coisa linda, né? Uma consagração geral. Os sacerdotes, os levitas levantaram para abençoar o povo, porque o povo também, o povo se consertou, sacerdotes se consertaram, levitas se consertaram, levantaram-se para abençoar o povo, Deus os ouviu, a oração deles chegou aos céus em sua santa habitação, porque antes não chegava. E era objeto do quê? Horror, zombaria, vergonha, humilhação. Mas quando fizeram toda essa limpeza, toda essa mudança, quando foram tirando tudo das suas vidas, tudo das suas vidas que contaminava, alegria, a presença do Senhor, as orações subiam, eram abençoados, honrados. Amém, pessoal? Vamos lá. 2 Crônicas 31:1. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pela cidade de Judá e despedaçaram as pedras sagradas. Os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas, ou seja, os objetos idólatras. E derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim. E em Efraim e Manassés, depois de destruírem tudo, voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Os habitantes de Israel e de Judá que viviam na cidade de Judá também trouxeram, diga comigo, o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os, diga comigo, em muitas pilhas. Sabe por quê? Quanto tempo fazia que não faziam isso? Quanto tempo trouxeram dízimos de todos os rebanhos, de todas as coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, e ajuntando-os em muitas pilhas. Passa. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º, 4 meses. Quanto de dízimos, ofertas sagradas que já não faziam
há tanto tempo, estava lá. Que é como eu disse, né? Quando a pessoa ela está em plena comunhão, separada, consagrada, é tudo muito natural. Quando ela se afasta do Senhor, ela deixa de fazer tudo. Ela deixa de priorizar, de fazer o que é certo, de honrar a Deus, não como a pessoa quer, mas como o Senhor exige que seja. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom, diga comigo, e certo. E em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus. Você vê, ele era rei, né? Essa função era mais do sacerdote. Mas você vê que ele teve um zelo. Ele sabia que todo o sucesso para o seu reino, todas as bênçãos, dependia do que ele fizesse pelo templo do Senhor, de onde jorravam a bênção. O serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Diga comigo, e por isso, repita mais uma vez comigo, e por isso prosperou. Claro. E por isso prosperou. Pode passar? Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Ezequias disse ao povo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois, diga comigo, conosco está um poder maior do que o que está com ele. Conosco está um poder maior. Você sabe que Senaqueribe foi um grande problema, né? No tempo de Ezequias. Porque Senaqueribe era um grande poder, um exército poderoso, que já haviam conquistado cerca de 46 cidades. Por onde ele passava, ele vinha dominando, conquistando tudo. E quando ele chegou até o rei Ezequias, ele chegou com o mesmo propósito. Nós falamos sobre isso há um tempo atrás, fazendo todas as ameaças possíveis, dizendo, não permita que, falava ao povo, não permita que Ezequias os engane, né, porque ninguém vai poder livrá-los das minhas mãos. Para Ezequias ele dizia, não deixe que o seu Deus te engane, dizendo que vai te livrar das minhas mãos, porque ele não pode, né? Olha as demais nações, olha os demais reinos, todos tinham um Deus, e eu conquistei cada uma delas. E Ezequias, na sua fé, clamou ao Senhor, correu para o templo, apresentou todas as ameaças no templo. Nós falamos sobre isso, talvez muitos não lembrem do nome. Correu, apresentou no templo todas as ameaças, e o Senhor disse a ele que Senaqueribe, o Senhor colocaria um anzol no focinho de Senaqueribe, e ele voltaria pelo caminho de onde ele veio, e Deus deu uma vitória muito grande, algo extraordinário, através da fé, através da oração. Mas vamos lá, pode passar. Com ele está somente o poder humano, diga comigo, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor. Olha que coisa linda, né? Isso é muito forte. Com uma pessoa pode estar somente o poder humano. O que poderia ser o poder humano? Nós precisamos mais do que poder humano. Muito mais do que poder humano. Não é só poder humano que você precisa. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco, porque poder humano não pode livrar ninguém. Não pode livrar, poder humano não pode livrar de uma doença. Poder humano não pode proteger sua riqueza.
Poder humano não pode livrá-lo de pragas, de pestes, de assalto, sequestro, de ser enganado. Poder humano não pode. Nós precisamos na nossa vida mais do que poder humano. Poder humano, como outro dia, eu ainda dei esse testemunho de uma pessoa que tinha 30 mil cabeças de gado no pasto e não podia comer um bife. É ou não é? Poder humano não pode. Quantas pessoas que, se dinheiro fosse a coisa mais importante e tão poderoso, muitos por falta de dinheiro estariam vivos. Não é falta de dinheiro, muitos estariam vivos. Porque dinheiro para gastar tinha à vontade. É verdade ou não é? Nós precisamos mais do que poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Diga comigo, para nos ajudar e travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança e com o que disse Ezequias, rei de Judá. E tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Olha que tragédia. Resolvido na oração. O todo-poderoso Senaqueribe, o todo-poderoso que ninguém o vencia, olha aí como terminou, e tudo pelo poder da oração. Ezequias não precisou travar a batalha, Ezequias orou. Orou e Deus travou a batalha por ele. Amém, pessoal? Mas estamos chegando no ponto, estamos chegando. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles, diga comigo, em todas as fronteiras. Ou seja, todas as divisas, todas as fronteiras, trazendo para a nossa vida todas as áreas. Todas, Deus cuidou de todas. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor, presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado, diga comigo, daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. E orou ao Senhor, e ele lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Diga comigo, por favor, mas Ezequias tornou-se orgulhoso. Diga comigo, olha, isso aqui deve estremecer a cada um. E não correspondeu à bondade que lhe foi tratada, com que foi tratada. Depois eu volto, muda para Almeida, deixa eu ver como está. Mas não correspondeu Ezequias, diga comigo, ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Pode voltar. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu, diga comigo, e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Já parou para pensar? Já parou para pensar que depois de tantas vitórias, tantas bênçãos, tantos avanços, tantas mudanças, tantas transformações, que versículo eu pedi para você repetir? Diga comigo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Por favor, é só você parar agora e olhe para a tua vida há algum tempo atrás.
esquecendo quem está chegando agora. Quem está chegando agora, você está ouvindo a palavra também que serve no mesmo sentido. É só você olhar, olha para trás, olha onde você está, pega suas fotos. Pega suas fotos de um tempo atrás, de 5, de 10, de 15. Pega suas fotos e olha. Como estava a tua vida? Quantas mudanças, quantas transformações, quanto progresso. Mudança, quando eu digo, quantas pessoas mudaram tanto, pessoas que foram curadas, pessoas que viviam uma vida miserável, hoje vivem uma vida de prosperidade. Pessoas que muitas coisas normais, né? Um estilo de vida, uma qualidade de vida não era normal, hoje é normal. Pessoas que comem o que quer, veste o que quer, vai aonde quer. São pessoas prósperas. Tem um carro que nunca imaginou ter. Muitos que moram onde nunca imaginou morar. Tem um casamento. Um casamento, se não está melhor, também não é culpa de Deus, é culpa nossa mesmo, por, inclusive, não seguir os ensinamentos, não priorizar a coisa certa. Sonhava em ter uma família, ter filhos, e talvez hoje, Deus realizou tudo isso, né, dando filhos, uma bênção tão grande. Pessoas que foram altamente promovidas, prósperas. Repita comigo essa palavra aqui, ó. E não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. É muito fácil no tempo da bênção, você se intoxicar com a bênção, você se tornar um bom vivant, você ter um estilo de vida somente de status, de aparência, querer sempre se aparecer para os outros, que os outros vejam o seu estilo de vida, que as pessoas olhem para você e achem que você é o bom, que você venceu, que você é isso, que você é aquilo. Mas é só voltar a exemplo de Ezequias, com que tipo de comprometimento, que tipo de fé, que tipo de oferta você era? E que tipo de oferta você fazia? Como era? Muitos vão lembrar que era um sacrifício vivo. Muitos vão lembrar que não media esforços. Que a prioridade era o Senhor, os primeiros, as primícias eram do Senhor. Ezequias, ele foi tratado de uma forma tão gloriosa, tão extraordinária. Deus o honrou tanto, como eu acabei de dizer agora. Senaqueribe não perdia para ninguém. Ele não precisou nem lutar, foi uma oração. Não precisou nem lutar. Foi uma oração. Mas o grande desafio de cada um, isso está respondido, e eu quero deixar isso para você, porque muitas vezes você pode ver uma pessoa, um dia dar um testemunho lindo, e passar algum tempo, está vivendo uma desgraça. Por quê? Não correspondeu com a bondade que foi tratado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus, Ele nos enche de bens, bênçãos, mas não é para que a gente se torne cada dia mais bons vivants, né? Simplesmente para que a família, a sociedade, todos vejam que a gente, eu venci, sou bem sucedido. Não, para que eu sirva melhor, para que eu seja realmente uma oferta de alto valor, de sacrifício.
a verdadeira oferta de sacrifício. Uma vida comprometida, uma vida de servindo realmente ao Senhor. Você vê que um homem que foi tão abençoado, tornou-se orgulhoso. Por que tornou-se orgulhoso? Porque é muito fácil você olhar para tudo que você tem conquistado e achar que você conquistou. E aonde vem Deus e mostra, você não conquistou. A minha bênção, a minha graça estava sobre você. E se você acha que é você, então agora eu vou mostrar que não é você. Que é o que muitos estão experimentando. Se você acha que é você, a sua capacidade, não foi. E sim, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade. Foi a minha bondade. Eu fui bom com você. Eu fui bom na tua vida. Eu que te abençoei tanto. Mas para que você me sirva. Para que você seja um separado. Para que a sua vida seja uma vida consagrada. Com o que foi tratado, por isso, a ira do Senhor veio sobre ele. Você vê, de tão abençoado, acabou atraindo a ira do Senhor sobre a vida dele. Isso qualquer um de nós podemos cometer. Qualquer pessoa pode se perder. E olha, passa por favor. Reis 19, 14, Ezequias recebeu a carta das mãos. Aí essa parte é a parte que eu falei, que ele correu para o templo, subiu, orou e Deus deu o livramento. Mas está lá, ó, diga comigo, capítulo 19. Diga comigo, 2 Reis 19. Só que nós estávamos aonde? Então aqui ainda ele era um. Aqui, no capítulo 19. Lá no 32 mudou. Depois de tantas bênçãos, depois de tantas vitórias. Pode passar. Não pode sair do 19. 21. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Esse texto é aquele texto que diz, né, que coisa linda, diga comigo, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não recuperará. Sabe o que ele fez? Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel. Eu guardei os teus mandamentos. Eu tenho andado em fidelidade diante do Senhor. O Senhor disse ao profeta: volta lá e diga a ele que ele não vai mais morrer. Estou acrescentando 15 anos da vida dele. O que ele fez com os 15 anos que Deus acrescentou? Nada. Fez o que Deus reprova. O que ele fez com os 15 anos? Se Deus te desse um grande livramento e Deus dissesse assim: não, querido, eu estou acrescentando 15 anos à sua vida, você tem 15 anos pela frente, como seriam esses 15 anos? Como seriam os próximos 15 anos? Como você hoje viveria? É importante a gente refletir, porque todo mundo tem uma segunda chance na vida. Todo mundo tem uma segunda chance. Outro dia alguém me pediu oração por uma pessoa que estava no hospital num estado grave e desenganado. Pediu oração e disse um servo fiel, papapá. Mas Deus já sabia que estava ali, e não porque era um servo fiel, mas já tinha uma razão de estar naquela situação. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí, todos nós pastores entramos numa corrente de oração, e Deus curou, tirou do hospital. Sabe o que a pessoa fez? Já estava com espírito de lascívia,
e quando teve a segunda chance, recebeu saúde para seguir a vida, caiu em adultério. É isso que fez com a segunda chance. E ainda quando chegou a mim, eu falei assim, mas essa não é aquela pessoa que estava no hospital? Sim, é aquela. Eu falei, você está brincando? Isso é para mostrar a você que o ser humano não tem temor. Se perdeu o temor, acabou. E, pastor, chame, converse, oriente. Não. Estou consciente do que eu estou fazendo. Consciente do quê? Consciente do que eu falei. Eu falei, uma cilada vai quebrar a cara. Isso foi o que eu mandei dizer. Diga a ela que eu estou dizendo que é uma cilada e ela vai quebrar a cara. Primeiro que o amante nem assumiu. Já virou as costas e já disse. Eu não... E aí, destruiu o casamento. A segunda chance. Se você tivesse uma segunda chance, 15 anos, o Senhor está falando assim, eu estou acrescentando 15 anos à tua vida, como é que você vai conduzir esses 15 anos? Que tipo de compromisso, que tipo de fidelidade? Principalmente sabendo agora que nós estamos num período seríssimo e a vida enquanto há esperança. Há esperança enquanto há vida. Perdeu, perdeu. Esses 15 anos que Deus acrescentou a ele, Deus podia ter levado aqui. Porque o orgulho entrou no seu coração. Ele não correspondeu toda a bênção, toda a bondade do Senhor para com a vida dele. Deus espera de nós toda a bondade de Deus para conosco deve ser correspondida, é a gratidão. Sou grato a Deus. Quero servi-lo ainda mais. Quero me tornar cada vez mais um canal de bênçãos. Necessário. E parece que é um absurdo, né? Vai mais além, quer ver como é que a pessoa se perde? Passa, por favor. Pode dar sequência agora. Deixa eu ver aqui. Pode pular. Aqui, ó, virou o rosto para a parede, orou, tal, e o Senhor acrescentou os anos. Pode pular. Aí, vem o profeta e diz a ele, olha o que diz. Volta um pouquinho, por favor. Volta mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque chegou o rei da Babilônia e ele quis, né, ser é o que eu disse, né? Ele já estava num outro patamar orgulhoso, ele abriu o seu reino, abriu sua riqueza, começou a mostrar todo o seu poder, toda a sua conquista, né? Começou a se exaltar, se ensoberbecer, e começou ali só querer aparecer. O profeta chegou e disse, o que você está fazendo? Chegou o rei da Babilônia aí e tal, o que você mostrou a ele? Ele disse, mostrei tudo, toda a minha riqueza, toda coisa. Ele falou, tá bom. Um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que ele respondeu? É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, diga comigo, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Você entendeu ou não? Dane-se os meus filhos e os meus netos. Quer saber de mim.
dane-se. Um dia, tudo que você construiu será levado pelo rei da Babilônia. E a palavra se cumpre, né? Que depois Nabucodonosor se levou. Um dia, tudo será levado. Aí ele disse assim, boa palavra que o Senhor falou, Ezequias, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Meus filhos, meus netos, que se dane. Problema deles. Se vire. Dê seus pulos. Será? Será que Deus não vai cobrar de nós como pais? Será que Deus não vai cobrar de nós como pais temor, ensinar a fé? O importante é se eu vivo em segurança, como muitos já têm, como se preocupasse somente com essa vida e com a sua própria vida, e vive de maneira 100% egoísta. E os filhos e os netos, como serão? E os filhos e os netos? Como serão? Problema deles, cada um tem o seu. Não. Será que Deus não cobra? E não vai cobrar de cada um não ter com o exemplo? Nós somos uma oferta viva. Aumente o valor da sua oferta. Aumente o valor da sua vida. Seja um sacrifício vivo. Não morto. É você quem vai dar valor à sua vida, como você tem se oferecido. A sua vida vai valer o quanto você tem se oferecido. E não existe fé viva sem sacrifício. Não existe. Olha o que eu disse, para que a gente tenha um entendimento um pouco melhor, isso olhando para nós, para o nosso benefício. A fome do trabalhador o obriga a trabalhar. O seu apetite, né, o impulsiona. Ou o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. A sua fome o impulsiona. A sua fome o motiva. Você tem fome do quê? Tem fome de Deus? Deus é atraído pela fome. Faz muito tempo que nós falamos sobre isso. Deus é atraído pela fome. Você tem fome de uma vida extraordinária, de uma vida próspera, de uma vida fora do comum? A fome. Quanto há de fome em você é que vai atrair. E a sua fome vai impulsioná-lo, vai motivá-lo ou não. Se fosse dado mais 15 anos a você, como seria esses 15? Como está hoje? Ou melhor do que é hoje? Ou inutilmente o Senhor poderia acrescentar? Você vê o quanto nós precisamos ter cuidado, que nós podemos nos perder na caminhada, sair do propósito. Você vê o quanto é sério. Nós podemos nos perder na caminhada. Você vê que nós vamos nos acostumando a uma vida abençoada, gloriosa, e tratando tudo como natural, ou quando nos damos conta, nos tornamos pessoas orgulhosas. E grave muito bem aquilo que sempre falamos, o orgulho independe de questão financeira, tá? Porque às vezes a gente fala, o cara é rico, é orgulhoso. Não, tem pobre que não cabe dentro dele o orgulho. Não é verdade? Não é um poço, é um poço. Inclusive, qualquer coisa tem mania de perseguição. Tudo está falando para ofender, tudo é para diminuir, tudo precisa de tratamento, libertação. Passa. Grave a palavra, não correspondeu. Diga comigo, não correspondeu com a bondade do Senhor. Você tem correspondido com a bondade do Senhor para a sua vida? É algo que nós devemos parar, com muita seriedade, e pensar. Porque, por não corresponder com a bondade do Senhor,
que Deus esperava. Ele não correspondeu à altura que Deus esperava. E aí veio a cobrança, a ira do Senhor sobre a vida dele. Atos 20, 24, que diz assim, diga comigo, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, diga aí, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Diga comigo, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olha o que Paulo diz, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Testemunhar com a minha vida. Porque, como falamos nas últimas semanas, você olha para um judeu, você sabe que ele é judeu. E se você não souber, você conviva com ele um pouquinho, esteja com ele em poucas horas, que você vai saber qual é a fé dele. E quem sabe que você é um cristão? E se sabe que você é um cristão de verdade, com as suas práticas. O judeu não vai comer aquilo que de acordo com a fé dele vai contaminá-lo. Ele não vai num lugar que de acordo com a fé dele vai contaminá-lo. Ele vai parar e ele não quer saber se você vai achar interessante ou não. Chega no momento das orações dele, que são 3 a 5 no dia, ele vai parar e vai orar. Como nós ouvimos aqui, de pessoas que já negociou com um judeu. Pede licença, sai para orar e não se importa se você vai achar aquilo ridículo ou não. Porque ele não depende de você, ele depende da bênção do Senhor. E ele está deixando isso claro. Ele está deixando isso claro, que eu preciso da bênção do Senhor, não preciso, é o mais importante, é a bênção do Senhor sobre a minha vida, que eu agrade a Deus e não aos homens. Quanto sabe? Eu preciso testemunhar do evangelho da graça de Deus. As minhas atitudes. As pessoas veem que eu sou um separado, no meu falar, no meu andar, no meu agir, no meu procedimento diário, na minha forma de lidar. Pode passar. Mateus 13, 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Diga comigo, como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, então cheio de alegria foi e vendeu, diga comigo, tudo o que tinha e comprou aquele campo. Por quê? Porque o reino é mais importante do que todas as coisas. O reino, nada, nem tudo que ele tinha era de maior valor do que o reino. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus. Você vê? As coisas de Deus estão em primeiro lugar. São as nossas prioridades. E aí, tem cristão que diz assim, né? Tem cristão que diz assim, mas não dá para viver assim. Estou mostrando para você na vida dos judeus. Antes que o sol nasça, ele levanta porque ele tem que orar. O dia tem que amanhecer, ele tem que estar orando. Tem que pegá-lo em oração. É aquele compromisso. 3 vezes por dia para orar e meditar no seu livro sagrado. Falei a semana passada, né? Eu atendi alguém que foi no casamento, acho que do dono da Marabras, que é um judeu. Que a festa era para 1.500 convidados. Não tinha uma gota de álcool lá.
estava pouco se importando se os convidados acham interessante ou não, ou se a festa se tornou uma festa monótona porque não tem bebida. Não. Essa é a minha fé. Você está prestigiando, esse é o meu casamento, não é o seu, esse é o meu. E se a minha fé diz isso, assim será. Se isso agrada ou desagrada o meu Deus, assim será. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Diga comigo, são poucos os que a encontram. É estremecedor, né? E são poucos os que a encontram. Então Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 16, 24, se alguém quiser acompanhar-me, diga comigo em voz alta, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Pois quem quiser salvar a sua vida, diga comigo, a perderá. Não tem muitas pessoas que dizem assim, meu Deus, eu quero essa vida para mim, não. Sou livre, quero me divertir, sou jovem. Quantos jovens que está partindo antes da hora? Quantos acham que vai curtir a vida e tem curtido a vergonha, a humilhação, tem curtido uma vida de horror, como nós lemos lá? Quantos? Infelizmente, são muitos. Uma vida de horror. Por quê? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder, diga comigo, a sua vida, por minha causa, a encontrará. Amém, pessoal? Puxa, que coisa gloriosa. Porque quando a gente vem e toma uma decisão de verdade, parece que você está perdendo, né? Mas perdendo o quê? É como sempre falamos, né? Tem gente que diz assim, larguei tudo para servir ao Senhor. Largou o quê, querido? Uma vida de humilhação, de vergonha, de fracasso, de derrota, de dor, gemendo, padecendo? Largou o quê? Que o mundo te trouxe de maravilhoso? Se não vergonha, humilhação, tragédia, destruição da sua família, destruição da saúde, destruição de casamentos, destruição financeira. O que trouxe de tão bom assim? Tem gente que enche o peitinho e diz assim, larguei tudo para servir ao Senhor. Largou a vergonha, largou a humilhação, porque a grande maioria largou uma vida de sofrimento, porque parecia estar vivendo uma boa vida lá fora, mas o que a vida lá fora trouxe? Vergonha, humilhação, tristeza, destruição, a perda da saúde, a perda da família, a perda financeira, a discriminação, só trouxe desgraça, só tragédia. Largou nada de bom, não. É como eu testemunhei outro dia, passei 1 ano chorando por um lugar que foi a desgraça da minha vida. 1 ano chorando pelo lugar que é onde destruiu a minha família foi destruída, o patrimônio do meu pai foi completamente destruído, e eu chorando pelo lugar. Cegueira pura. Hoje a gente olha para trás e vê, cegueira pura. E querendo voltar, correndo o risco de ser ainda como o Ló, né? Lembra de Ló ou não? Estava lá em Sodoma e Gomorra, entre os reis, invade Sodoma e Gomorra, ele é levado cativo, o seu patrimônio é levado cativo, Abraão pega junto os seus servos, vai lá, encara aqueles reis, luta por ele, vai lá, resgata, traz de volta, resgata o seu patrimônio. O que ele faz? Volta para Sodoma e Gomorra. Se estabelece lá de novo. E aí depois, aí perdeu tudo. Aí perdeu, definitiva. Era para que naquela situação, era para ele ter aproveitado o embalo, falar, deixa eu sair daqui, deixa eu aproveitar o embalo agora e seguir. Voltou, contaminou a sua família, né, que continuou naquele lugar, e aí perdeu realmente tudo. Amém, pessoal? Pode ficar em pé, por favor? Lê aqui comigo, por favor. Diga aqui, pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Diga comigo, ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro? E eu quero mostrar uma coisa importantíssima a você. Observe que o problema sempre, qual que é o grande desafio? É o que acontece conosco. É o que acontece em nós. Esse é o grande desafio. Uma pessoa, ele pode, como aconteceu aqui, Ezequias, que tipo de fé ele praticou? Que tipo de compromisso? Que tipo de relacionamento? Como ele priorizava a Deus? Qual era o sacrifício? E depois de ir tão longe, então é mais ou menos assim, eu não preciso fazer mais assim. Não precisa mais tudo isso. Não precisa. Aí ele passou a não corresponder mais com todo o bem. Porque era para ir além. Era para ir além. E ele passou a não mais corresponder com todo o bem que o Senhor, com toda a bondade que o Senhor lhe havia derramado. Aumente a sua oferta. Aumente a sua oferta. Aumente o seu sacrifício. Aumente o valor da sua vida. Aumente o valor. Ofereça-se. Se você for, fé não é viva se não há sacrifício. E o corpo não quer sacrifício. O homem natural não quer sacrifício. Ele não quer um alto nível de comprometimento. Ele não quer fidelidade. Só que isso é uma escolha. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero? Uma vida extraordinária? Uma vida fora do comum? Que a graça, a unção, o poder de Deus esteja. Você vê, olha para Ezequias, não tem que temer não tenha medo. O poder que está com ele é só humano, o poder que está conosco é o poder de Deus. Não tenha medo. A mesma coisa se repete. Se você, nós temos dois grupos de pessoas aqui. Você pode ser o grupo que diz, eu creio exatamente assim, é isso que eu vou viver. Você pode ser aquele grupo que diz assim, eu acho que não é bem assim. E você vai experimentar isso na sua vida. Porque a palavra ela se cumpre. Não tem se a gente quer ou não quer. O que está escrito já está estabelecido. Assim será. E nós podemos ser altamente abençoados, como muitos foram altamente abençoados e não têm correspondido. A bondade do Senhor foi derramada de forma tão extraordinária sobre a tua vida e muitos não têm correspondido a essa bondade. Agora não tem mais tempo para Deus, agora só faz o que dá. Muitos não são dizimistas, não são ofertantes, passaram a não fazer mais. Muitos já não priorizam a Deus, estão mais preocupados consigo, agradar a si, a sua carne. Não tem para Deus, mas tem para si. E essa é a razão. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Às vezes a gente está cobrando algo de Deus que a resposta está em nós. Somos nós os responsáveis. E fica com a primeira parte da mensagem, quando Ezequias chegou limpando o povo e fazendo, você vê, o que nós lemos ali? Em tão pouco tempo, eles foram tão abençoados pelo Senhor. Não é verdade? Você leu isso comigo? Amém? Em tão pouco
pouco tempo, e aí voltar ao culto, voltar à comunhão, voltar a oferecer seus sacrifícios, voltar a dar ao Senhor o melhor, voltar a adorar, voltar a dizimar, a ofertar, em tão pouco tempo, foram tão abençoados. Feche os seus olhos, por favor, coloca a mão no seu coração. O Espírito Santo fala conosco de uma forma muito profunda. Aumenta o valor da sua vida. Aumenta o valor. Aumenta a sua oferta. Aumenta. Ofereça-se. Ofereça-se. Não de qualquer maneira. Não de qualquer jeito. Retribua todos os benefícios que Deus tem feito na tua vida. E fez tanto para que você faça mais. Muitos foram curados. Muitos estavam enfermos, doentes da alma, depressivos, sem perspectiva, sem futuro. Deus derramou tantas bênçãos sobre a tua vida. Muitos foram tão abençoados. Tinha um sonho de construir uma família, de se casar, de ter filhos. Deus te deu uma família. Deus te deu um marido, te deu uma esposa. E se não está melhor, não culpe a Deus. Responsabilidade é nossa, inclusive por não conduzir tudo na presença do Senhor. Muitos foram tão abençoados, tão prósperos. Deus confiou tanto. Mas não é para que você viva uma vida de bom vivant, todos olhando para você e achando que você é a pessoa, é o tal, é o vitorioso, é a vencedora, e que você é a pessoa que, o sinônimo do bem-sucedido. Não, não foi para isso. Cuidado com o orgulho, para não entrar no coração. Esse foi o erro de Ezequias, o orgulho entrou lá. E ele já se esqueceu que tudo na vida dele foi na oração, foi clamando, foi buscando, foi orando. Tudo foi na fé, na dependência do Senhor. Ele não retribuiu toda a bondade que Deus derramou sobre a vida dele. Retribua a Deus. Seja grato a toda a bondade que Deus tem derramado sobre a tua vida. Seja grato. E é hora de separação, é hora de consagração, de voltar a fazer aquilo que já não faz mais. É hora de voltar. É o tempo da consagração, da separação. Voltar a louvar, adorar, priorizar ao Senhor. Dar a Ele as primícias, os primeiros. É hora de retribuir a Deus toda a bondade. Aliás, nunca poderia ter parado. Toda a bondade que o Senhor tem derramado sobre a tua vida. É hora de voltar a ser um dizimista fiel, ofertante fiel. E quando eu digo ofertante fiel, de priorizar, de dar o melhor a Deus. É hora. E Deus vai se voltar para você. E a glória de Deus vai ser derramada sobre a tua vida. O maior beneficiado será você. Deus vai te promover, Deus vai te honrar. Cuidado, não deixa o orgulho entrar no seu coração. E se entrou, arranca. Se entrou, arranca. Priorize a Deus. Pare para orar, pare para meditar, pare para adorar. Eu não tenho tempo, minha vida corrida. Para, porque você vai ter tempo. Depois, quando algo de errado acontece, a gente tem todo o tempo, não precisa disso.
A gente não para, Deus vem falando, a gente não para, mas olha que Deus coloca a mão, para tudo, porque aí não tem outra coisa para fazer. E é o que Deus está falando com alguns, prioriza, coloca Deus em primeiro lugar, para adorar, para servi-lo, para meditar, para dar a Ele as primícias, porque você será altamente honrado, abençoado. O Espírito Santo fala conosco, gente. O Espírito Santo fala com vocês, obreiros. O Espírito Santo fala com você, igreja. Rasgue o seu coração diante do Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor.